Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula do dia 28 de setembro de 2021. E hoje nossos slides vão ser do slide 21 ao slide 29. Então hoje nós temos três tópicos a se tratar. O primeiro, onde eu vou deixar dois links, duas referências para vocês, falando um pouquinho mais sobre cada distribuição Linux e qual que vocês poderiam escolher de acordo com as suas necessidades, tá bom? Logo após isso a gente vai ver mais 7 comandos Linux, tá bom? Então assim, não é foco da disciplina agora, mas para vocês verem um pouquinho da prática dos comandos Linux. E depois falar um pouquinho sobre a máquina virtual, tá? Então a gente vai começar a ver como que instala, o que é uma máquina virtual, o objetivo, vantagens, desvantagens e como instalar um software, né, responsável por criar a máquina virtual. Nesse momento a gente não vai instalar o sistema operacional ainda na máquina virtual, tá bom? Só vamos instalar o software responsável por criar a máquina virtual. No nosso caso, a gente vai utilizar o VirtualBox. Então, conforme foi falado aqui, vamos para o slide 21. Bom, pessoal, então, antes de ir para o slide 21, aqui são esses dois links, referências, tá? Onde esse pessoal conversa um pouquinho sobre as distribuições Linux. Qual que parece mais com Windows, qual que é mais leve, qual que é específica para jogos, qual que tem uma interface mais intuitiva e assim por diante. Aí fala um pouquinho do Ubuntu, do Debian, OpenSUSE, do Fedora e assim por diante, tá bom, pessoal? Bom, sobre os comandos, a gente viu esses comandos na aula passada, tá? E nesse momento, a gente vai ver os próximos comandos, tá? Que é o comando touch, locate, find, grep, sudo. Esses dois aqui não são tão interessantes, tá? O read e o table. Bom, pessoal, então o comando touch aí, ó, ele é para criar um novo arquivo em branco. Então, posso criar um arquivo TXT, posso criar um arquivo HTML, posso criar um arquivo PHP e assim por diante. Então, como que ele funciona? Vou mostrar um pouquinho para vocês aqui. Lembrando que ainda não estamos usando máquina virtual, tá? Esse terminal aqui é da minha própria máquina, que eu uso o Ubuntu, versão 20.04. Então, o touch, ó, vou dar um ls aqui, vou abrir esse terminal na pasta da nossa disciplina aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Introdução aos sistemas abertos. Vou abrir o terminal aqui, tá? Vou dar um ls, que a gente vai listar os arquivos, né? O ls vem de list, listar os arquivos e pastas que eu tenho nessa pasta introdução aos sistemas abertos, tá? E agora eu vou criar um arquivo. Então, para criar um arquivo em branco é touch e o nome do arquivo. Então, arquivo 1.txt. Foi criado um arquivo em branco, tá bom? Criar um arquivo .c, que é um arquivo na linguagem de programação C. Então, arquivo 2.c. Foi criado um arquivo em branco, tá bom? Poderia criar um arquivo HTML, arquivo 3.html. Foi criado um arquivo HTML. Tranquilo? Então, o touch ele faz essa criação de arquivos de forma muito rápida. Voltando ao nosso slide, o próximo comando, pessoal, é o comando locate. Então, ele é bem interessante, tá? Porque eu posso localizar um arquivo no meu computador, em qualquer pasta, qualquer diretório, tá? Então, se eu colocar aqui, por exemplo, locate aula 01.pdf, será que eu vou achar? Olha lá, pessoal. Então, coloquei uma aula de exemplo, né, o nome de um arquivo de exemplo, e ele encontrou em todos os lugares do meu computador que tem essa aula 01.pdf. Observem aqui, ó, 2019, pasta 2016 e assim por diante, tá? Então, o locate serve para localizar um arquivo. Temos o comando find aqui, ó. E o comando find é bem parecido com o locate, tá? Só que nele eu tenho que especificar qual diretório que eu vou procurar aquele arquivo, tá? Então ele é assim, eu sei onde está o arquivo, é na pasta
Mateus, ou é na pasta Introdução aos Sistemas Abertos. Então eu vou procurar usar o find, né, naquela pasta específica, naquele diretório em específico. Mano, find aqui, ó, a gente vai encontrar um arquivo, né, e a gente vai especificar o diretório. Então, por exemplo, se eu quiser encontrar algum arquivo nessa própria pasta aqui, ó, Introdução aos Sistemas Abertos, é só colocar find asterisco, traço name, arquivo 3.html. Beleza? Então existe esse arquivo nesse diretório. Se eu quiser colocar um arquivo que não existe, vamos colocar arquivo 4.html, eu não me retorna nada, porque eu não tenho aquele arquivo naquele diretório. Tranquilo? Tá. Bom, passando esses 3 comandos aqui, pessoal, tenho esses 4 comandos, tá? O comando grep, que vem de regular expressions, tá? Para encontrar expressões regulares. Aí falando um pouco mais informal aí, eu estou querendo encontrar padrões ou palavras dentro de um arquivo de texto. E aí sempre que eu encontrar essa palavra, essas palavras ou esses padrões, eu vou retornar as linhas que possuem essas palavras ou esses padrões. Como assim? Bom, vamos achar um código aqui. Deixa eu ver se eu acho um código aqui. Vou pegar TP, parte 1, um código em C, tá, pessoal? Vou colar lá na nossa pasta. Pronto, aqui tá ótimo. Pessoal, visualizando esse arquivo aqui, ó. É um arquivo bem grande, tá? Bem extenso, beleza? E aqui, ó, eu tenho 228 linhas. E vamos supor que eu quero encontrar a palavra else e retornar apenas as linhas que tenham essa palavra else. Perfeito? Então, vou voltar no terminal, tá? E vou colocar grep else e o nome do arquivo. Então, ó, eu quero encontrar a palavra else no meu arquivo main.c. Ele me retorna todas as linhas que tenham essa palavra else. Beleza? Poderia ser um padrão, poderia ser mais de uma palavra também. Tranquilo? Isso é bem interessante aí na hora de usar para você localizar, né, determinados padrões em determinados arquivos de texto. Próximo, pessoal, comando é o sudo, tá? Ele vem essa abreviação que significa, né, super usuário fazer. Então aqui é para você conseguir fazer tarefas que normalmente, né, apenas usuários root ou administradores do sistema conseguiriam fazer. Então, que nem eu falei aqui, permite que você execute tarefas que exigem permissões root ou administrativas. Tá? Então, por exemplo, se eu colocar aqui sudo, aí eu posso executar uma tarefa do usuário root, tá? Desde que eu tenha senha. Uma outra coisa que eu posso fazer é colocar sudo su, e aí eu posso mudar de usuário. Perfeito? Agora eu estou como usuário root. Perfeito? Antes o usuário é o Mateus, agora é o usuário root. Tá bom? Mas isso é uma coisa que a gente vai ver mais pra frente, a questão de usuários, permissões e assim por diante. Beleza? Deixa eu dar um clear aqui para limpar a tela. Próximo comando aí, pessoal, comando read. Read vem de cabeçalho, né? Então aqui serve para a gente ver as primeiras linhas de um arquivo de texto. Se eu colocar aqui read, main.c, ele por padrão retorna as 10 primeiras linhas do meu arquivo, tá? Então deixa eu maximizar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Contei certo? Não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza? Agora, se eu quiser que sejam só as 3 primeiras linhas, eu posso colocar read-3 main.c. Retornou apenas as 3 primeiras linhas. Tranquilo? E aí, como tem para o cabeçalho, também tem para o final do arquivo, né? Para a cauda do arquivo, que a gente costuma falar. Então, a gente pode ver as últimas linhas de um arquivo de texto usando esse comando aqui. Tá bom? Aí segue a mesma ideia. Ó. Deixa eu limpar a tela. Se eu colocar sem nenhum argumento, né? Sem especificar quantas linhas que eu quero que retorna, vai retornar as 10 últimas linhas do arquivo.
Tá vendo lá, pessoal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se eu especificar que eu quero apenas as 3 últimas linhas, aí vai me retornar as 3 últimas linhas. O espaço em branco, tá? Que faz parte do meu arquivo, as chaves e o return zero. Beleza? Esse espaço em branco que tem no meu arquivo, por isso que está retornando esse espaço em branco. Só para mostrar para vocês aqui. Olha lá, pessoal. Linha 225, totalmente em branco. Beleza? Tá. Então, aqui são mais alguns comandos que a gente vai ver com mais detalhes mais para frente, tá? Mas só para vocês irem se habituando com comandos Linux, né? Com os sistemas Linux também. Pessoal, o próximo passo aí, ó, a gente vai falar de um assunto novo, tá? Que é sobre máquina virtual. Então a gente vai ver aqui a motivação, definições, funcionamento, vantagens e desvantagens. Vamos ver um pouquinho do software, né, para máquina virtual, tá? Que é o VirtualBox. Existem outros, mas a gente vai adotar este nessa disciplina, onde a gente vai fazer na aula de hoje o download e a instalação. Essas foram as referências utilizadas. Pessoal, a motivação, quis colocar bem informal, tá? Mas seria para entender o motivo da utilização, por que utilizar a máquina virtual. Então, já quis testar um novo sistema operacional e não sabia como? Então, às vezes, se você quer ir para o Linux, ou você quer testar o Windows, ou quer testar uma versão, uma distribuição diferente do Linux, tá? Mas você só quer testar, você não quer mudar o seu sistema operacional. Então, aqui vem a motivação de você fazer uma instalação de uma máquina virtual, ok? Ou outra coisa, já quis utilizar um software que só funciona em uma outra plataforma e não quer abandonar o Windows. Outra motivação para usar a máquina virtual. Tá? A máquina virtual ela vai emular um outro sistema operacional, tá? Dentro da sua própria máquina. Perfeito? Então, algumas das motivações aí para que a gente consiga, né, e tenha entendido o porquê de utilizar a máquina virtual. 4 definições, algumas podem parecer confusas aí, então eu coloquei 4 para ajudar uma a complementar a outra. Software de ambiente computacional, tá? Então vou ter um software de instalação da máquina virtual que executa programas como um computador real. Então atualmente estou no meu computador real, tá? Eu vou ter um software que ele vai conseguir criar várias máquinas virtuais. Posso ter várias máquinas virtuais com vários sistemas operacionais nessas máquinas virtuais, tá? E elas vão executar programas como se fosse um computador real. Mas de fato não é, né? Ela emula isso. Outra definição, duplicada eficiente e isolada de uma máquina real. Isolada porque não interfere na máquina real. Então, se acontecer alguma coisa ali na máquina virtual, isso não dá interferência na sua máquina real. Tranquilo? Cópia isolada no sistema físico e esta cópia está totalmente protegida. A ideia, novamente, de isolar da máquina real. Tá? Então, se você estragar a máquina virtual ali, você não estraga a sua máquina real. Criada dentro de um ambiente de processamento. Então, eu vou estar com o meu computador ligado e vou criar uma máquina virtual com esse computador ligado. Beleza? Próximo passo é o funcionamento. Tá? Então, qual que é o funcionamento, entre aspas, aí, o passo a passo? Primeiro passo é a instalação do programa para a criação da máquina virtual. Vai ser a instalação do VirtualBox. Tá? A partir daí, depois, não na aula de hoje, a gente vai ver um pouquinho sobre como de fato instalar o Debian ou o Ubuntu, tá? Mas hoje a gente vai ver só como instala esse programa, esse software que permite a criação da máquina virtual. Depois disso, a gente tem a criação do disco rígido virtual, tá? Então vai ter essa palavrinha aqui o tempo todo, beleza? E isso nos permite executar um sistema operacional inteiro, como se fosse uma máquina real mesmo. Em linhas gerais, o que vai acontecer? A máquina virtual ela irá alocar uma quantidade definida de memória RAM, tá? E vai emular a emulação de um ambiente de computação. E as requisições de CPU, memória, disco rígido, rede e outros recursos aí
serão geridos por uma camada de virtualização, tá? Por isso que a gente tem esse termo máquina virtual. A gente vai ter essa camada aqui que vai fazer o quê? Ela vai fazer meio que a comunicação entre a máquina virtual, né, e os recursos de hardware da máquina real. Então, requisições de CPU, memória, disco rígido, rede e outros recursos aí, ok? Falar um pouquinho dessa camada de virtualização, um pouquinho do funcionamento das máquinas virtuais, a gente vai chegar em vantagens e desvantagens. Mas aí nesse momento eu peço que vocês pausem o vídeo um pouco e pensem aí quais são as vantagens, quais são as desvantagens. Tentem responder sem ver o próximo slide, ok? Bom, vamos passar aí para o próximo slide, pessoal. Vantagens. São gerenciadas e mantidas de maneira simples e estão amplamente disponíveis. Vocês vão ver que é muito fácil criar uma máquina virtual, tá? Então, por isso que essa ideia de maneira simples aí, de ser simples de gerenciar e manter. Vários ambientes de sistema operacional podem ser executados em um único computador físico. Então, eu posso ter várias máquinas ali com vários sistemas operacionais em um só computador, tá bom? É lógico que isso vai acarretar uma desvantagem, que vai estar no próximo slide, mas eu acho que vocês já imaginam aí, tá? Permitem ao usuário rodar outros sistemas operacionais dentro de uma única máquina física, tendo acesso a outros softwares existentes que podem ser instalados dentro da própria máquina virtual. Parece um pouquinho com essa definição aqui, de vantagem, né? Com essa vantagem aqui, só que aqui eu falo um pouquinho que eu posso instalar um software na minha máquina virtual e esse software pode não estar na máquina física, tá bom? Porque é o conceito novamente de estar isolada a máquina virtual da máquina real. Tranquilo? Desvantagens. Executar várias máquinas virtuais em uma máquina física pode causar instabilidade no desempenho. E as máquinas virtuais são menos eficientes e mais lentas do que o computador físico. Bom, não são só essas as vantagens e não são só essas as desvantagens, tá? Aqui a gente fica um pouquinho mais lento, né, perde em desempenho, por causa da camada a mais que eu tenho, que é a camada de virtualização que já foi falado. Aqui eu tenho outras vantagens, como por exemplo, eu posso usar a máquina virtual para testar novos sistemas operacionais. Então muitas empresas usam para isso, usam para testar novos softwares e assim por diante. Tranquilo? Então é meio para ter uma segurança da máquina real, você, entre aspas, apela para a máquina virtual. Beleza? E aqui, pessoal, por último, falar um pouquinho do VirtualBox. O que é o VirtualBox? É um software gratuito de virtualização, atualmente mantida pela Oracle. Beleza? O download pode ser baixado aqui nesse site, tá? Clicar nesse botão aqui quando acessar esse site e eu vou mostrar para vocês como que funciona. Deixa eu abrir ele aqui. Pessoal, então vou colocar aqui, ó, google.com.br, colocar VirtualBox. Cheguei aqui, ó, Oracle, tá? VM de máquina virtual, VirtualBox. Posso clicar aqui. E aqui eu vou clicar nesse botãozinho azul. Aqui só para relembrar para vocês, pessoal, aqui a gente vai baixar o software, tá? Que cria a máquina virtual. Não estamos escolhendo qual distribuição ainda. A gente vai baixar o software que faz a criação da máquina virtual, beleza? Então nesse momento a gente vai escolher a nossa máquina real, qual o sistema operacional da nossa máquina real. No meu caso é uma distribuição Linux. Então vou clicar aqui, tá? E vou escolher essa versão aqui, ó, Ubuntu, tá? Que é o meu sistema operacional, e a versão 20.04, que é a versão que eu estou usando atualmente do Ubuntu, beleza? E vou baixar. Então se eu clicar aqui, ó, ele me aparece a opção de baixar. E eu já baixei, tá? Então baixei um pouquinho antes da aula e vou mostrar na pasta para vocês. Então tá aqui, pessoal.
E aqui, ó, pessoal, então agora eu vou instalar ele aqui. Vou clicar em abrir com instalação de programa. E clicar em instalar, tá? Vou ter que colocar minha senha. Pessoal, aqui vai mudar um pouquinho se vocês estiverem utilizando o Windows, tá? Mas acredito que vocês não vão ter problemas